Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma edição aqui do livro de Romanos, a qual nós estamos estudando de forma versículo a versículo. Meu nome é Rafael Henrique, eu sou um dos muitos pastores aqui dessa casa e é um motivo de muito orgulho, de muita alegria poder compartilhar com você o texto da palavra de Deus nesse momento. Então aproveita, pega o seu papel, sua caneta, você que tem o hábito de anotar no seu bloco de notas aí no celular ou no computador, faça as suas anotações para que você possa estudar depois dessa aula a qual você está assistindo. E caso surja alguma dúvida no decorrer aqui da nossa aula, você pode mencionar no Instagram, nas redes sociais, Rafa H Santos 1, Rafa com PH H Santos 1, e você pode mandar ali a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta, e nós vamos estar com todo o amor e toda a dedicação respondendo para você à luz da palavra de Deus. Amém? Antes de mais nada, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de falarmos aqui da tua palavra. Que o Senhor traga luz ao nosso coração e nos revela o espírito que há por trás da letra que nós vamos tratar, e que ao final desse tema tão glorioso, cada um que nos ouve aqui possa ser edificado, possa ser fortalecido, para que a tua palavra ela ganhe dimensões e o teu nome seja engrandecido, Pai, no nome de Jesus. Eu te agradeço por esse momento e dedico ao Senhor para a tua honra e glória. Amém. Irmãos, o tema do estudo de hoje está lá no livro de Romanos. Nós vamos estudar o capítulo 2, do verso 17 até o 24, e o tema é privilégio religioso, incoerência moral e a desonra do nome de Deus. Romanos capítulo 2, verso 17 diz assim: Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furtas? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Ora, você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Uma breve introdução de tudo aquilo que nós já estudamos. Bem, o livro de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo, provavelmente na cidade de Corinto, durante a sua terceira viagem missionária. Ele trata de uma exposição, da exposição mais sistemática do Evangelho em toda a estrutura de escritos, do Corpus Paulino. Diferentemente de outras comunidades cristãs do Novo Testamento, a igreja de Roma, ela não foi fundada diretamente por um apóstolo. A explicação historicamente mais consistente sugere que os judeus da diáspora presentes no Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, verso 10, retornaram à capital imperial, levando a fé cristã. E assim começou-se a igreja ali na cidade de Roma. Então, o livro foi escrito dentro de um contexto, e Paulo ele trata basicamente de 3 assuntos. Primeiro, apresentar o evangelho que ele prega. Segundo ponto, unificar judeus e gentios. E terceiro ponto, estabelecer uma base teológica sólida. Então, sobre essa perícope, sobre esse texto a qual nós vamos tratar, Romanos capítulo 2, verso 17 a 24, ele pode ser estruturado em 3 movimentos. O primeiro deles é, falando de privilégios religiosos dos judeus, incoerência ética e consequência missiológica de tudo aquilo que os cristãos estavam vivendo ali na igreja fundada na cidade de Roma. Então, vamos lá. Tratando aí na exegese do texto, Romanos capítulo 2, verso 17. Mas se tu, que tens por sobrenome judeus, repousas na lei e te glorias em Deus. O termo judeu aqui, ele não é meramente étnico, mas ele é pactual, ou seja, os judeus eles haviam feito um pacto com o Deus de Israel. Ele refere-se àquele que pertence ao povo que recebeu uma revelação especial. Qual revelação? Da vinda do Messias
para aquela nação, para aquele tempo. O verbo repousar aqui, ele indica confiança funcional, ele indica uma segurança espiritual. E ele não se trata apenas de valorização da lei, mas de dependência dela como base de identidade. Douglas Moo, que é um renomado acadêmico, autor e teólogo norte-americano, e especialista no Novo Testamento em cartas paulinas, ele escreve e observa o seguinte, que Paulo, ele faz uma crítica à confiança inadequada na posse da lei, não na lei em si mesmo. Um outro exemplo que nós podemos pegar de um comentarista muito renomado, mestre Augustus Nicodemos, ele ressalta que o problema está no uso da lei como uma garantia espiritual e não como um instrumento de transformação na vida das pessoas. E John Stott, um outro grande escritor, muito renomado na academia, ele diz e afirma que o privilégio tornou-se uma presunção religiosa. E Paulo, ele começa reconhecendo essas vantagens reais, mas ele introduz a crítica ao uso equivocado desses privilégios. Romanos capítulo 2, verso 18, diz assim, que conheces a vontade de Deus e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Aqui Paulo, ele nos traz 3 realidades. Primeira delas, conhecimento da vontade divina. Segundo ponto, discernimento moral. E o terceiro ponto, formação sistemática da lei. Ou seja, o povo da igreja de Roma, eles tinham o conhecimento da vontade divina, eles tinham o discernimento moral daquilo que estavam instruindo na lei, e eles tinham uma formação sistemática, ou seja, ponto a ponto, dentro da lei de Israel. E aí, fazendo um comentário aqui, trazendo uma aplicação para os nossos dias. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele observa que conhecimento sem submissão, ele pode trazer um endurecimento espiritual. Timothy Keller enfatiza que discernimento moral não equivale à transformação do coração. E meu querido, talvez você pode estar se perguntando, por que é que faz citações de outros autores da qual eu nem conheço? Isso é para você ter referências, para entender que nós estamos fazendo a exposição da palavra de Deus, não baseado no nosso entendimento, mas baseado naquilo que grandes escritores, grandes teólogos, em nível mundial escreveram e têm coincidência em relação ao texto, em relação àquilo que a Escritura traz para aquele povo, para aquela época, para aquela cultura local, e isso nós aplicamos no nosso dia a dia para haver transformação, para haver remissão, para haver de fato mudança de vida. E para finalizar esse ponto, o ponto teológico aqui ele é muito claro, que é a revelação recebida que implica nas responsabilidades que nós temos. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus através do estudo da sua palavra, mais responsabilidade você passa a ter com a mudança de fato, de caráter, de posicionamento e a mudança de atitudes no seu dia a dia, no seu cotidiano. Romanos 2, de 19 a 20. O texto diz, e está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Paulo aqui, ele faz uma citação, ele ecoa textos que estão lá no livro de Isaías, se você quiser anotar como referência, Isaías capítulo 42, verso de número 6, onde Israel ele é chamado para ser luz das nações naquela ocasião. E a expressão que está relatada no texto, conhecimento e verdade, ela sugere uma estrutura externa de verdade, ou seja, o conhecimento que você adquire ao longo da sua caminhada, à medida com que você dedica tempo ao estudo da palavra de Deus, ele precisa fazer com que essas verdades que estão implicadas no seu coração, elas mudem a sua questão externa, mas eu não estou falando de aparência física, eu estou falando de atitudes e escolhas. Ou seja, se você detém conhecimento acerca de Deus, isso te coloca em posição, primeiro, de servir sendo luz na escuridão. Não basta você guardar o conhecimento adquirido para si. É preciso você colocar esse conhecimento para fora, para que essa luz que foi revelada ao seu coração, ela possa trazer mudança e transformação na sociedade em que você está, no trabalho que você tem, na sua igreja, na sua família, mas principalmente começando com as pessoas que cercam você, aquelas que conhecem você na íntegra.
Romanos capítulo 2, verso de número 21, diz assim o texto: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Aqui corre a transição do privilégio para a prática. Ou seja, você que tem o privilégio de ensinar a outra pessoa, de expor a Escritura, de poder ser um exemplo para aquele que está perdido no mundo, né, nos dias atuais. Você não ensina a você mesmo aquilo que você prega, aquilo que você direciona a outra pessoa? Um ponto de interrogação para você refletir. Paulo utiliza aqui perguntas retóricas, né, para expor a incoerência. Douglas Moo, que nós já citamos aqui anteriormente, ele entende que Paulo não faz acusação, uma acusação genérica apenas, mas ele confronta falhas reais, falhas existentes na sociedade naquele tempo. Não é coerente você ensinar outros a praticar e a divergir da conduta. É mais ou menos aquele ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se torna incoerente você ter uma postura e as pessoas fazerem uma leitura das suas práticas que dizem totalmente diferente em relação àquilo que você está ensinando. O ideal é que aquilo que você faz, você faça para que o seu exemplo de atitude, ele se transforme em modelos a serem seguidos, principalmente por uma sociedade que não conhece a palavra de Deus. Romanos capítulo 2, verso 22, diz assim: E tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Ou seja, tu que abominas os ídolos, você rouba-lhes o templo, você rouba aquilo que tem de valor nos templos dos ídolos da qual você abomina? E aqui há uma divergência, né, entre os intérpretes, entre os escritores. Douglas Moo, ele entende as acusações como sendo literais, ou seja, aquilo estava acontecendo de fato naquela sociedade, naquela igreja fundada em Roma. Eles estavam praticando adultério. E já o doutor Augusto Nicodemos, ele admite e entende uma leitura representativa, ou seja, indicando a incoerência daquilo que você faz para aquilo que você pratica. E o ideal, meu querido, é que você seja verdadeiro. É que você seja uma pessoa transparente, onde a sua casa, ela presencia as suas atitudes, ela presencia os seus comentários, as suas escolhas, como você toma decisões, como você se planeja. E aí quando você vai partir para a orientação de dentro da sua casa, ali de dentro da sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, eles vejam coerência naquilo que você fala com aquilo que você faz. Ou seja, se você repudia certo tipo de pecado, certo tipo de prática, é evidente que você deve também não compactuar com aquilo no seu dia a dia. O ideal é que você tenha coerência nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas escolhas, mas também com aquilo que você fala, lembrando, principalmente com aqueles que cercam você no dia a dia. Verso de número 23 de Romanos capítulo 2 diz assim: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? O centro do problema, ele não é apenas moral, mas ele é teológico. E olha que situação, a glória de Deus nesse caso ela fica comprometida. A glória de Deus, ela é conhecida pelas pessoas, pela sociedade, à medida com que nós a manifestamos e a revelamos. E aí é por isso que o próximo texto ele vai dizer que o nome de Deus ele é blasfemado entre os gentios, ou seja, aqueles que não foram alcançados pela graça, porque muitas vezes eles observam o comportamento daqueles que se dizem cristãos. E aí trazendo para um ambiente mais pessoal e familiar, quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem que não tem o desejo de pisar numa igreja, de ouvir a palavra, de realmente começarem a congregar num ambiente cristão, porque ali tem pessoas que eles sabem e conhecem o histórico de vida. Isso é o que está falando da incoerência. E quando isso acontece no meio secular, no meio gentílico, as pessoas elas não conhecem a Deus, mas conhecem o Deus a qual nós servimos. Então fica um ponto de reflexão aqui para mim e para você nesse momento.
que estamos estudando o texto aqui de Romanos capítulo 2. Aquilo que nós fazemos tem que ser deliberadamente aquilo que honra e glorifica o nome do Senhor. E aí o que você pode trazer como um exercício é o seguinte: será que Jesus, se estivesse no meu lugar, ele faria o que de fato eu estou fazendo? Será que o comportamento dele seria de fato como eu estou me comportando? Será que a fala, o trato, a forma de lidar com as pessoas, a forma de encarar os desafios, eles seriam de fato, verdadeiramente como eu estou fazendo? E à medida que você medita nesse exercício, Deus, ele pode trazer luz ao seu coração para mostrar para você áreas que precisam ser corrigidas. O intuito de nós expormos o texto não é apenas um conhecimento técnico e teórico, não é apenas conhecer a cultura de um povo, não é conhecer apenas o período a qual foi escrito de forma técnica, mas é pegar esse texto e aplicar no nosso dia a dia e ver onde existem pontos de melhoria, onde existem falhas a qual nós talvez não estamos apercebidos, para que haja verdadeiramente mudança e transformação. O intuito do Evangelho é fazer mudança, e essa mudança de dentro para fora, para que o seu caráter possa ser transformado, para que o meu caráter ele possa não ser apenas mudado, mas ele possa ser transformado, e essa transformação é que vai glorificar o nome do Senhor. Timothy Keller, aqui nesse texto do verso 23, ele diz assim, que a religião sem mudança transforma Deus em instrumento de autoafirmação, ou seja, toda vez que o Evangelho ele não gera transformação, ele não gera mudança numa sociedade, toda vez que o Evangelho ele não gera mudança de caráter, mudança de postura, toda vez que o Evangelho ele não alcança o perdido a ponto de sanar o pecado e a dor daquela sociedade, ele se torna num instrumento de autoafirmação, onde as pessoas elas passam a ser convencidas de algo, mas verdadeiramente elas não foram convertidas ao Senhor Jesus. Então é um ponto para você refletir, para você avaliar se na sua vida existe algo onde você, ao invés de ter sido transformado, você tem usado apenas como um instrumento de autoafirmação, dizendo que você é cristão. Meu irmão, reflita nisso. Romanos capítulo 2, verso 24, diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Essa citação aqui do apóstolo Paulo, ela refere-se ao texto de Isaías capítulo 52, verso 5, e também Ezequiel 36, capítulo 36, verso de número 20. A incoerência do povo de Deus tem um impacto missiológico direto, é aquilo que nós acabamos de dizer. Toda vez que as pessoas veem a nossa postura, todas as vezes que as pessoas veem o nosso caminhar, todas as vezes que as pessoas que nos cercam, elas veem como você e eu tratamos os nossos cônjuges, educamos os nossos filhos, lidamos com a questão financeira, e elas veem que ali tem um ponto de dúvida em relação à ética, em relação à moral, em relação a fazer aquilo que é certo ou não. Meu querido, o nome de Deus ele pode e ele está sendo blasfemado. O nome de Deus ele se torna muitas vezes motivo de piada. A igreja, que é uma instituição tão séria, ela se torna muitas vezes motivo de piada. E isso é oriundo das ações, das atitudes, das escolhas que você e eu, que nos dizemos cristãos, temos muitas vezes em relação ao Evangelho, em relação ao comportamento, em relação a uma escolha. Então, para você refletir se a sua vida, se o seu dia a dia, ele tem alguma incoerência em relação àquilo que você fala, em relação à fé que você professa e às suas atitudes, às suas escolhas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele destaca que o mundo julga Deus pelo comportamento do seu povo. O mundo, ele julga Deus, ele julga o Evangelho, ele julga a igreja cristã pelo comportamento do povo que nela frequenta. Então, para você trazer uma reflexão nesse estudo de hoje, aplicando a teoria ao contexto literal, aplicando a cultura desse povo, ao período em qual foi escrito, ao período em que o apóstolo Paulo dedicou para escrever a carta à igreja de Roma, aplicando, fazendo paralelo à sua vida pessoal.
que você possa refletir e encontrar de fato na sua vida pontos que podem ser melhorados, pontos que podem ser ajustados para que de fato e verdadeiramente o nome do Senhor ele seja glorificado. E aí eu quero encerrar esse estudo de hoje trazendo uma aplicação prática em 4 pontos. Resumindo aqui o que nós falamos de Romanos capítulo 2, do verso 17 ao verso 24. 4 pontos que são: primeiro, privilégios espirituais não substituem a obediência. Os privilégios espirituais que você julga ter não substituem o fato de você ter que obedecer. Deus jamais vai abençoar aquilo que a sua palavra, ela proíbe você de fazer. E não quer dizer que Deus está aprovando algo na sua vida se esse algo está dando certo. Pode tudo estar dando certo aos seus olhos, mas se isso é fruto de uma desobediência à Escritura, é fruto de uma desobediência à palavra de Deus, e aqui eu não estou falando de desobediência no sentido de lideranças, tá? Eu estou falando de desobediência no sentido de postura de homem e mulher de Deus, a qual você se julga ser. Eu estou falando de desobediência em relação a princípios elementares da palavra de Deus. Se a sua atitude em alguma situação ela é motivo de desobediência aos princípios básicos da palavra de Deus, meu querido, Deus não está abençoando a escolha que você está fazendo e o caminho que você está andando. Segundo ponto, conhecimento sem prática desonra a Deus. Ou seja, toda a gama de conhecimento que você tem adquirido ao longo da sua caminhada cristã, nesse acompanhamento que você tem feito aqui de todas as EBDs que você tem participado, toda essa estrutura de informação que você recebe, que é de muita qualidade, se ela não tiver uma prática objetiva, direta, intencional na sua vida, ela está desonrando o nome de Deus. O que é que você faz com todo o conhecimento que você adquire, se não for para começar a tomar decisões de mudar a sua vida e posterior a isso, mudar a vida daqueles que estão à sua volta? Então de nada vale você guardar o conhecimento que você tem. E aí o que você pode fazer como exercício para praticar essa reflexão é: o que você ensinou nos últimos 90 dias, de tudo aquilo que você já aprendeu na sua igreja, nos seus estudos dedicados, nos livros que você lê, nas escolas dominicais que você tem participado? O que é que você passou para frente de conhecimento? O que é que gerou de mudança no seu comportamento nos últimos 90 dias? Vale a reflexão. Terceiro ponto é: a incoerência compromete o testemunho público. Se você diz algo e faz outro, existe uma lacuna da verdade aí na sua vida. Então você precisa falar, mas você precisa também fazer. As pessoas não podem ver uma pessoa aos domingos nas igrejas e outra pessoa na segunda-feira no trabalho. Aquilo que você fala no domingo é o que você tem que fazer na segunda. E existe um histórico, infelizmente, gigantesco de filhos que não querem mais estar presentes nas igrejas porque veem o exemplo dos pais dentro de casa. Isso é um bom exemplo de incoerência. Se você for aí no comércio em geral, quantas pessoas estão endividadas, não porque não tem condição de pagar, mas porque não tem a prática de manter as suas contas em dia. E isso é um exemplo de incoerência. Como é que você vai falar, ensinar o seu filho, a sua esposa, como o sacerdote da sua casa, a honrar o seu compromisso financeiro, se as suas contas elas são descontroladas? E eu não estou pontuando aqui a questão da dificuldade, talvez de um momento que você está passando, mas eu estou falando de não fazer uma provisão daquilo que você recebe com aquilo que você gasta. E aí você tem o descontrole. E isso é na vida financeira, isso é na vida emocional, isso é nos relacionamentos, isso é na grande maioria das áreas da vida que nós temos. A incoerência, ela não pode fazer parte da nossa vida no nosso dia a dia. Nós precisamos interromper esse ciclo e começar uma nova história. De que forma, Rafael? Colocando em prática o conhecimento que tem sido adquirido. E o quarto e último ponto é: a lei revela responsabilidade, não mérito. E olha só que interessante. Quanto mais você conhece, quanto mais de Deus você se alimenta, quanto mais você se julga uma pessoa próxima do Senhor, mais responsabilidade você tem. Quanto mais conhecimento você adquire,
mais você está para servir, mais você está para ser uma referência, mais você está para ser uma base, um pilar, principalmente na vida daqueles que estão lutando contra alguma área específica da sua vida. Então, meu querido, para nós fecharmos o estudo aqui nesse momento, que você possa refletir em tudo aquilo que nós já tratamos, mas principalmente nessa aplicação desses 4 últimos pontos. E eu quero encerrar dizendo para você, se há algo aí que você entende que precisa ser transformado, hoje é tempo, e o tempo ele é exatamente agora. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração, que no nome de Jesus você possa encontrar na sua vida cada dia áreas para serem transformadas, a fim de que não só você, mas toda a sua casa, toda a sua sociedade, ela seja mudada e seja salva no nome de Jesus. Afinal de contas, é isso que glorifica o nome de Deus. Muito obrigado e até a próxima.